Aí você vem para Guarulhos, com 20 anos, né? E como é que foi isso, né? Você deixa entre aspas, né? Toda essa tua raiz, essa sua essência, que é muito importante para você, e você chega em Guarulhos. Você traz esses elementos para cá, você já se envolve aqui em Guarulhos, como que isso acontece? Então, Marcelo, foi um choque. Né? Por quê? Porque em Franca eu vivia num núcleo de uma família, né? Muito religiosa, mas extremamente tolerante a qualquer prática espiritual. Pouco mais a família do meu pai era um pouco mais intolerante, mas eu convivia mais com a família da minha mãe. Fui criado com a minha avó. Minha avó era minha madrinha. Minha mãe trabalhava professora, manhã, tarde e noite. Então eu passava o dia no quintal da minha avó, na rua ali, sob a tutela dela, ouvindo muitas histórias. E ao mesmo tempo com as minhas tias, né, que eram kardecistas e estudiosas da doutrina de Kardec. Tanto é que um dos primeiros livros que eu ganhei depois da Bíblia foi o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E, assim, tinha uma tia minha, ela é viva, ainda tem, né? Mas na época tinha uma tia minha que ela acreditava que eu pudesse ter algum dom de mediunidade. Porque, não sei se coisa de criança ou não, né? Se era fantasia, eu não guardo isso muito claro na minha memória, só 2 dessas histórias. Mas tiveram várias passagens, mas várias passagens que fizeram com que levasse ela a ter esse tipo de impressão. Eu, hoje, 54 anos, eu não tenho isso comigo assim tão certo. Se foi uma coisa, porque criança, na realidade, às vezes arruma amigos invisíveis, fantasiosos, e às vezes não, né? Às vezes pode passar por certas manifestações que não consegue entender e aí vê a sua interpretação. Então imagina, eu venho com isso para São Paulo. E eu entro numa faculdade onde parte dos meus amigos eram ateus. Muitos deles nem agnósticos, ateus mesmo, né? Então, passo a andar muito com eles, passo a ler muito a doutrina de Marx, passo muito a ler, né? Me aprofundar mais em certos temas, e aí tem aquele choque natural, que inclusive me levou a um período até que relativamente grande da minha vida ao ateísmo, onde felizmente eu encontrei muitas pessoas onde eu questionava a questão da existência de Deus, a questão, né, da religiosidade de certas figuras do catolicismo e até de outras religiões, e sempre fui muito bem respondido, né, com muita paciência. Então, nunca sofri intolerância, mesmo no meio, mesmo dentro da minha família, quando eu me negava a praticar certos ritos, né? Abandonei definitivamente as práticas religiosas do catolicismo, a missa, né? Então foi esse choque muito grande quando eu vim para São Paulo. E aí entrei num período de praticamente conflito comigo mesmo. Só que dentro de mim, mesmo nesse período, eu acredito muito. Inclusive, depois de muito tempo, quando eu conheci o Padre Rodrigo, que é um grande amigo meu, e eu tinha a impressão ingênua, ou a certeza ingênua, que o ser humano era bom. Que era o meio que o contaminava, né? Sei. Depois de muito tempo, depois de muitas discussões com ele, que cheguei à óbvia conclusão que não, né? O humano ele já é mal por natureza, segundo uma série de tendências e tal. E a gente busca na espiritualidade, né, uma, uma maneira de buscar, né, o bem-estar nosso e de outros tal. Só que independente disso, o que aconteceu? Mesmo afastado de todas essas práticas religiosas, eu sempre acreditei no coletivo. Eu sempre acreditei na bondade humana. Então, eu acho que esse período que eu fiquei totalmente afastado, né, inclusive descrente da existência de Deus, eu continuei mantendo boas ações. Eu continuei praticando, tendo ótimas intervenções em projetos sociais, me inteirando, né, sobre questões muito sensíveis que a nossa sociedade passa, sendo
desculpa, me fugiu a palavra, indo até lugares que precisavam da minha presença, né? Como professor, como braço. Então, participei de várias obras sociais nesse momento. E nisso foi bom por quê? Porque essa participação fez com que eu não me afastasse da verdadeira espiritualidade, né? Porque se eu não tivesse esse tipo de atendimento, se eu não tivesse conhecido pessoas que passaram pela minha vida, que mostraram que sim, as obras também refletem a presença divina, né? Talvez hoje eu estaria num outro caminho, até esquecendo tudo aquilo, negando tudo aquilo que eu vivi há muito tempo.